Olá, meus queridos, tudo bem? Vamos dar prosseguimento aos nossos trabalhos, hoje com conteúdo de história, trabalhando um conteúdo que nós já estamos familiarizados, que nós já iniciamos, que é referente à Grécia Antiga, né, às cidades gregas e como elas se constituíram. Por que é importante estudar as relações sociais da sociedade grega? Porque são essas relações que vão influenciar na nossa sociedade nos dias atuais. Então, relações sociais como república, democracia, ideais de justiça são herdados historicamente pelos povos gregos. Então, para que a gente possa intervir na sociedade que nós vivemos nos dias de hoje, nós precisamos entender como esses processos se iniciaram. Então, vamos a eles. Bom, primeiro nós precisamos entender que essa diáspora, que foi a primeira grande diáspora dos povos da invasão dos dórios, na Grécia Antiga, ela vai representar a primeira diáspora. E o que é uma diáspora? É uma migração, é a inserção em um outro território. Tá? Então, essa movimentação, essa invasão dos povos dórios vai representar na Grécia Antiga a primeira grande diáspora que se tem notícia na história da humanidade. Ok? Bom, é importante entender que as cidades-estados gregas, e aí a gente tem Atenas, Esparta, elas vão ter autonomia política. O que isso quer dizer? Quer dizer que cada uma delas irá fazer a sua forma de realizar a política. Né? Nós podemos usar como exemplo, nos dias de hoje, os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um único país, mas que seus estados têm autonomia política, ou seja, eles decidem como cada estado irá proceder em relação às suas leis. Por exemplo, a pena de morte. Em alguns poucos estados dos Estados Unidos que tem a pena de morte, ou seja, existe uma diferenciação de estado para estado, ok? Eu queria também ressaltar a Guerra do Peloponeso. O que foi a Guerra do Peloponeso? Foi uma guerra entre cidades Atenas e Esparta, cidades gregas essas, que na verdade representou um grande conflito entre os espartanos e os atenienses. Briga por território, briga por comércio, invasão, submissão. Então, a Guerra do Peloponeso, ela representa uma das maiores guerras da história grega e ela se dá entre os atenienses e os espartanos. Guerra do Peloponeso, ok? Bom, outra questão que é muito importante ressaltar na Grécia Antiga é a participação política nas assembleias. Os cidadãos gregos, eles não só poderiam, como deveriam participar do processo político. Então, para isso, foi desenvolvido um pagamento para que esses cidadãos mais pobres pudessem participar das assembleias. Lembrando que nem todos os indivíduos eram vistos como cidadãos. Quem eram os cidadãos na Grécia Antiga? Apenas homens livres e nascidos na Grécia. Então se limitava apenas a esse grupo. Mulheres, escravos e estrangeiros não eram vistos como cidadãos, ok? Esse direito era negado a eles, homens, a mulheres, escravos e estrangeiros, tá? Só era cidadão grego, homens nascidos na Grécia. Bom, outra questão importante que não há como entender a sociedade grega, não há como entender a sociedade grega sem uma base que se deu, que se solidificou a partir da escravidão. Os homens na Grécia Antiga não conseguiam conceber uma sociedade sem a escravidão. O próprio Aristóteles, na sua obra A Política,
tem passagens onde ele mostra que o corpo do escravo era apto à escravidão, né? Uma tremenda falta de consciência de que todos nós, de fato, somos dotados da mesma capacidade, né? Mas ele era um homem de seu tempo e, como tal, assim pensava. Ele dizia que os escravos tinham os corpos preparados para o trabalho escravo, né? E que os cidadãos, né, portanto os homens nascidos na Grécia, eles deveriam exercer apenas atividades voltadas para serviços braçais, para a política, para a democracia, para os serviços públicos, né? Então não há como a gente ver a sociedade grega sem estar na sua base a escravidão. Tá? A escravidão é um aspecto fundamental que dá subsídios à formação e à construção da sociedade grega. Tá bom? Outro aspecto importante que vale a pena ressaltar é que dentro da sociedade grega havia muita instabilidade e medo de tiranias, né? Medos de estados autoritários, totalitários. Então havia uma imensa preocupação em relação à necessidade de se manter a democracia, de se manter os governos dentro da Grécia Antiga. Então a defesa da democracia sempre vai ser uma luta, né, do povo grego ateniense, que vai criar instrumentos legais. Olha aí a questão da legalidade. Já estava presente lá em Atenas, né? Quando a gente percebe que algumas leis, fontes documentais provam isso, né? Fontes históricas documentais mostram isso, que já lá na Grécia Antiga já existia leis que defendiam o sistema democrático, assim como nós temos hoje. Por exemplo, a nossa Constituição, ela trabalha com a defesa do sistema democrático, tá bom? Então, primeira diáspora, a autonomia das sociedades, das cidades gregas, a Guerra do Peloponeso, a participação política, o exercício da cidadania, a escravidão e a defesa da democracia são aspectos fundamentais para nós entendermos a construção da sociedade grega, que irá influenciar todo o Ocidente, inclusive nos dias atuais. Então é importante que a gente entenda como esses processos se deram, se sucederam, para que a gente possa entendê-los e poder intervir na sociedade nos dias de hoje. Ok, amiguinhos? Desejo a todos uma excelente semana, bons estudos, lavem bem as mãos e vamos manter firme e foco em nossos estudos, ok? Muito obrigado, tenham todos uma excelente semana. Tchau, tchau.